A ficção científica sempre foi fascinada pelos monstros gigantes. Desde os primórdios do gênero, as criaturas gigantes desse planeta e de outros representam um dos mais comuns inimigos da humanidade. Mas enquanto esse subgênero possui vários monstros gigantes, existe apenas um rei. Godzilla é talvez o mais popular personagem da ficção científica, a franquia mais longeva do gênero no cinema e uma criatura que marcou a infância de várias gerações. Mas o maior monstro dos filmes vai muito além do seu tamanho e as suas batalhas contra outros kaijus. Godzilla é uma história com uma excelente sensibilidade sobre tragédias, trauma coletivo e o puro terror da ameaça nuclear. E entre os seus mais de 30 filmes, nenhum é mais assustadoramente belo do que o remake Shin Godzilla. Shin Godzilla trouxe de volta os comentários e propósitos do kaiju e ressignificou a expressão de medo do Japão e também do resto do mundo. Um estudo brilhante e belíssimo sobre os riscos dos acidentes nucleares e a vulnerabilidade da humanidade perante uma força destrutiva imparável, mas que no fim das contas é também um filme positivo e que é uma celebração da resiliência humana e a nossa capacidade de nos unirmos diante de desastres. Boas-vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus e Shin Godzilla é um dos meus filmes favoritos. Uma obra-prima cinematográfica que utiliza todos os seus recursos para contar uma das mais poderosas histórias sobre um monstro gigante. Aterrorizante e até mesmo um pouco comovente, esse é um filme cheio de propósito, cheio de alma, que vamos explorar um pouco mais hoje. Enquanto algumas obras da ficção científica já especulavam sobre os riscos da radiação, esse ainda era um assunto que engatinhava no Ocidente. Do outro lado do Pacífico, o Japão viveu não só a destruição da guerra, mas também o poder da mais devastadora arma criada pela humanidade. E muitas vezes, um trauma é tão grande que só pode ser representado pela arte. Foi com esse sentimento que em 1954 estreava o filme Godzilla, de Ishiro Honda. Apesar de seus quase 70 anos, Godzilla ainda é um filme excelente e surpreendentemente assustador. Enquanto o foco está no lagartão gigante atômico, a maior parte do filme está nos personagens humanos, aqueles que estão tentando entender e lidar com o Godzilla e principalmente as muitas vítimas no caminho de destruição deixado por ele. Godzilla revolucionou o cinema japonês e foi um grande sucesso, inspirando uma onda de filmes de kaijus que, apesar dos seus altos e baixos, continua forte até hoje, rompendo até mesmo os limites do cinema japonês e se tornando sucesso de bilheteria até em Hollywood. Apesar de um começo poderoso, a franquia Godzilla tem uma evolução interessante. Conforme a visão negativa sobre o poder nuclear foi gradativamente diminuindo e o Japão até mesmo começou a apostar na energia nuclear, a imagem do Godzilla também mudou. Ele deixou de ser esse símbolo de destruição e aos poucos começou a se tornar, de certo modo, o protetor do Japão. Durante as décadas de 60 e 70, os filmes abandonaram a visão pessimista do Godzilla para algo mais amigável, até mesmo bastante positivo, com o monstro ajudando a proteger o país de vários outros kaijus, e consequentemente, os filmes ficaram cada vez mais bobos. No começo da década de 80, Godzilla já tinha perdido toda a sua mordida, o que mudou em 84, com o retorno de Godzilla, uma sequência direta do primeiro filme que ignorava todas as outras. O retorno de Godzilla trouxe de volta os temas sobre radiação, o medo e riscos do poder nuclear, a destruição causada pela arrogância da humanidade de tentar controlar algo com tanta certeza de sucesso. Isso 2 anos antes do acidente nuclear de Chernobyl colocar todos esses assuntos na mídia ao redor do mundo. É também um filme excelente e à frente de seu tempo, restaurando o interesse na franquia, que não demorou muito para voltar a ter suas brigas entre monstros gigantes, aliens e robôs, novamente começando a ter sua poderosa mensagem diluída, algo que duraria até 2004 com o decepcionante e nada sério Final Wars. Novamente, a franquia perdia sua força temática e dessa vez também o interesse, ficando 12 anos sem nenhuma produção japonesa. Para muitos, esse era o fim das produções da Toho para o kaiju, principalmente porque Hollywood finalmente acertou em uma adaptação do personagem.
Mas nesse meio tempo, algo aconteceu. Um novo evento traumático que assolou o Japão, o maior terremoto da história do país, seguido por um tsunami que causou falhas nos reatores nucleares da usina de Fukushima, liberando radiação diretamente no oceano. Novamente um rastro de destruição e o fantasma da radiação causando não apenas terror, mas dessa vez também descontentamento com a incapacidade do governo de controlar os danos. Foi com esse pano de fundo, infelizmente similar ao de 1954, que Shinji Higuchi e Hideaki Anno trouxeram um dos melhores remakes já feitos na história da ficção científica. 副長官、1分前にゴジラが相模湾から出現。鎌倉に再上陸します。Shin Godzilla adapta o seu monstro gigante para as aflições que o mundo vivia na década passada. Dessa vez, Gojira é uma criatura desconhecida, mas que foi mutada após se alimentar de material radioativo descartado de forma irregular na costa do Japão, transformando a criatura desconhecida em uma aberração gigantesca e que está bem além do Vale da Estranheza. Em sua primeira aparição, no que é chamado de Segunda Forma, a criatura avança pelas cidades litorâneas do Japão, causando um caos tremendo. E aqui fica óbvio a referência ao desastre de 2011, com a destruição causada pelo Godzilla enquanto anda pela cidade, sendo visualmente similar à destruição causada pelos eventos reais. E para quem acompanhou a cobertura do que aconteceu, é uma das partes mais assustadoras e tristes do filme. Como é de se notar, esse Godzilla é bem diferente dos anteriores, mas isso porque ele não está completo. Na verdade, a primeira diferença desse em relação aos outros, e o que torna ele o mais poderoso Godzilla em live action até hoje, é a sua capacidade de evoluir. Ele não só evolui de uma criatura desconhecida para a primeira forma que vemos no filme, como aos poucos evolui para poder respirar oxigênio, o que causa dor e danos ao seu corpo, como é evidenciado pelo tanto de sangue que ele derrama de suas guelras enquanto muda o seu corpo. Por fim, com muito esforço, ele é capaz de evoluir para uma forma bípede. Mas a demora do governo para atuar e acabar com a criatura dá tempo para que ela retorne para o mar, deixando para trás toda a destruição que ela causou em um país precisando lidar com a tragédia. たったの2時間超でこのありさまとは。 Shin Godzilla consegue fazer algo incrível que é expressar o terror de tragédias assim, com quão repentino é o avanço do Godzilla pela área habitada, e também colocando muitas das cenas do ponto de vista das pessoas que estão vivendo aquele momento, com momentos curtos, mas verdadeiramente agoniantes. Nana, 急いで。 Mas como é de se imaginar, a passagem do Godzilla não seria apenas essa, com ele retornando mais uma vez, agora na sua quarta e mais memorável forma, a que se assemelha à versão original, mas mais assustadora. 身長が2倍近くになっています。さらに進化したゴジラ第4形態です。 E Godzilla só é tão grande quanto aquilo que ele representa. E em Shin Godzilla, ele representa a força da natureza, uma força puramente destruidora e imparável, capaz de colocar a humanidade de joelhos. Nesse remake, Godzilla volta a ser uma força da natureza, caminho similar à versão de Gareth Edwards, que é uma força de equilíbrio, mas Shin não tem esse lado tão positivo, ele é uma força pura de destruição. Não é à toa que Godzilla aqui não faz muito a não ser andar em linha reta, mas a sua própria existência é o suficiente para destruir tudo. Não há maldade, apenas o fato de que ele existe e isso causa grande sofrimento para a humanidade. Godzilla é mais do que nunca uma referência direta à radiação, mas também a terremotos, tsunamis e outros desastres naturais. Eles apenas existem, não são vilões, mas são completamente destrutivos e traumáticos. E por ser uma força da natureza, ele também é imparável, com as melhores armas humanas não causando nem arranhão nele. Esse Godzilla não é só extremamente poderoso, como continua evoluindo constantemente para garantir a sua sobrevivência contra qualquer coisa que seja usada contra ele. A durabilidade do monstro também faz referência direta ao comentário sobre os desastres nucleares, já que uma vez que eles acontecem, eles duram por décadas, séculos. É algo difícil de se resolver. Mas além do seu design assustador e todo esse propósito que comentamos, Shin Godzilla também se destaca entre todos os outros filmes por fazer algo único. Godzilla não é só uma força destruidora, ele também é, talvez ainda mais, uma vítima.
Um dos detalhes que mais chama atenção no design dessa versão, principalmente na segunda e terceira forma, são os seus olhos, arregalados e que nunca piscam. Sim, é uma referência a como as primeiras roupas também não moviam os olhos, mas dessa vez a criatura ganhou uma expressão constante de dor, porque é o que ela realmente sente. O seu corpo foi inicialmente mutado pela radiação e ele passa por evoluções dolorosas durante a primeira metade do filme. Godzilla representa a forma como os erros da humanidade criam vítimas sem escolhas, que vivem em sofrimento com decisões que não foram delas e dos erros de outras pessoas. Do acidente de Fukushima, Chernobyl e o caso do Césio-137, até mesmo os afetados por armas químicas. Shin Godzilla é a representação direta dessa dor, da raiva, do desespero das vítimas que não possuem escolha a não ser seguir em frente. O filme fala isso diretamente na sua cena mais incrível, possivelmente a cena mais bonita de toda a franquia Godzilla. Quando é atingido por bombas que são capazes de feri-lo, Godzilla evolui seu corpo para ganhar uma nova habilidade, o já clássico sopro atômico. A cena do caos e destruição é assustadoramente belíssima, combinando o terror com arte de forma impecável. Mas ainda mais importante, temos a música, criada especialmente para o filme, e que deixa explícita a dualidade de Shin Godzilla, de ser ao mesmo tempo a representação da destruição e também a representação do sofrimento. Shin Godzilla é a versão mais assustadora do Godzilla e igualmente a mais trágica. Ele realmente explora a sensibilidade que o original tinha, novamente mostrando como a ficção científica sempre brilha quando tem propósito, quando tem uma profundidade histórica e emocional. E se Godzilla só é tão grande quanto seu propósito, um filme dele só é tão bom quanto o seu lado humano. E nisso Shin Godzilla vai muito melhor do que a sua contraparte norte-americana. O núcleo humano em Shin Godzilla é dividido em duas partes, que ainda estão interligadas. Temos a parte dos políticos lidando com a crise causada pelo Godzilla e um grupo de burocratas e cientistas tentando encontrar uma solução fora dos meios tradicionais. A parte do governo é um comentário direto sobre a frustração do Japão com a resposta do setor privado e público ao desastre de Fukushima, que, para ser bem direto ao ponto, foi na melhor das hipóteses lenta, na pior, incompetente. Os políticos no filme são mostrados em uma visão até que positiva. Eles estão tentando resolver a situação do Godzilla. No entanto, eles estão atados por causa da burocracia. Para cada decisão, é necessário uma reunião, uma coletiva de imprensa e a assinatura de várias autorizações. Com isso, sempre que o governo precisa fazer algo, ele gasta tanto tempo com a burocracia que a situação acaba piorando. Quando ele finalmente consegue fazer algo, já é tarde demais. っても初期対応が至らず残念です。 A direção e principalmente a fotografia tiveram escolhas brilhantes para explorar esse sentimento de estar preso pela burocracia, como por exemplo, a cena em que está sendo discutido o uso da força militar contra a terceira forma, já que, de acordo com a legislação, o uso das forças armadas só cabe em situações bem específicas. それより第76条の武力攻撃と解釈して防衛出動の方が武器使用に対応しやすいんじゃないか。武力攻撃と解釈するのは難しい。 E a direção nos mostra que os personagens estão, literalmente, enjaulados pela legislação, barrados de uma visão clara da solução por causa do texto. Esse filme está cheio de jogadas geniais de enquadramento. Uma outra é colocar a pressão que o governo está passando no próprio espectador, com momentos de decisões críticas e de vários pontos de vista sendo analisados, estando sempre em primeira pessoa, a partir do ponto de vista do primeiro-ministro. Os personagens estão olhando diretamente para a câmera, para o espectador. Isso, junto da enxurrada de informações, ajuda a dar atenção para as cenas que são apenas falação política. É incrível a capacidade de Shin Godzilla de transportar o espectador para o terror da destruição causada pelo monstro, para uma posição onde temos empatia com a dor do Godzilla e também para a frustração e pressão política de toda a situação. Mas apesar de humanizar todos os seus lados, a crítica ao governo é bem explícita, com decisões imediatas tendo que passar por uma hierarquia que atrasa tudo, além de uma crítica à confiança exagerada no governo dos Estados Unidos e à falta de autonomia do Japão. Falta de autonomia que leva o país até a aceitar que uma bomba nuclear seja jogada em Tóquio para parar Godzilla. Destruição e sofrimento para tentar parar destruição e sofrimento. Até mesmo uma crítica ao mercado, quando personagens discutem que a bomba era necessária porque as ações estavam perdendo valor e era preciso agir de forma rápida. 東京の経済機能はないに等しい。円も国債も株価も暴落し続ける現状では復興どころかデフォルトの危機にさらされている。
A verdadeira solução mesmo está fora dos meios tradicionais, e só vem por causa da equipe que é formada de pessoas que são até consideradas os errados pelo governo. Um grupo de lobos solitários, renegados, nerds e encrenqueiros, como o próprio filme os descreve. Um grupo sem patentes e sem hierarquia, para usar o que realmente deve ser usado contra as ameaças como Godzilla: compreensão, inteligência e esforço acadêmico. O grupo precisa correr contra o tempo, não só para parar Godzilla, como também para dar uma solução no monstro antes que o catastrófico plano de jogar uma bomba nuclear no coração do Japão seja realizado. Durante a pesquisa, a equipe descobre mais sobre o DNA de Godzilla e a possibilidade dele continuar evoluindo. Não apenas isso, mas também de se multiplicar, ganhar a capacidade de voo e colonizar todo o planeta. Mas apesar das más notícias, eles também conseguem descobrir que é possível usar um coagulante para esfriar o sangue do Godzilla, a ponto que, em teoria, faria com que ele congelasse e hibernasse para sempre. から考えられる即応可能な唯一の対処方法が体内冷却システムの強制停止です。停止されるとゴジラは生命維持のため自ら反応炉をスクラム状態にせざるを得ないと思われます。 Mas como é de se imaginar, não é tão fácil assim dar coagulante na boca de um réptil de 100 metros de altura. E aí que temos o ousado plano no final do filme. A ideia é fazer com que o lagartão gaste toda a sua energia ao se proteger de ataques de drones oferecidos pelos Estados Unidos para que ele fique em baixa atividade. E depois dar um jeito de derrubá-lo no chão. São usados caminhões, tanques e guindastes para administrar o coagulante. E depois de 2 tentativas, finalmente o terror termina, com a criatura congelando. E se Shin Godzilla traz a beleza para a tragédia, ele também traz a beleza da esperança sobre a resiliência humana. No fim de toda a destruição, Shin Godzilla é uma celebração da solidariedade e da capacidade dos humanos de se unirem diante de momentos de provação. E também a esperança de que somos capazes de evoluir, como governo, sociedade e espécie, para abandonar os erros do passado e conseguir se erguer em meio às terríveis dificuldades que enfrentamos. E enquanto essa é uma mensagem que fala bastante com os japoneses que passaram por esse tipo de situação, ela também fala com todo mundo, todos que um dia já passaram por tragédias, injustiças e erros durante a história. Shin Godzilla é tão poderoso pela sua demonstração do que são tragédias, quanto pela sua demonstração da natureza e do espírito humano. É um filme que no fim das contas acredita no potencial da nossa espécie, e é surpreendentemente positivo. É um filme bonito, mas que nos seus últimos segundos ainda nos lembra que é importante evoluirmos como sociedade, afinal, as ameaças também estão evoluindo, e da próxima vez pode ser um pouco tarde demais. Shin Godzilla também é uma excelente fonte de fanservice para quem acompanha a franquia há anos, com os rugidos do original e também da era Showa, assim como o tema de Godzilla vs King Kong e Godzilla vs Mechagodzilla, e até o barulho dos tanques sendo o mesmo do filme de 54. Quase toda a trilha sonora é feita a partir de temas clássicos, e que com certeza os fãs das diferentes eras vão identificar. Até mesmo as suas ideias lembram outras histórias queridas, como já citado o retorno de Godzilla. É um deleite para os fãs antigos e novos do Rei dos Kaijus. Esse é um dos melhores resgates de um personagem na história do cinema. Um filme incrível para fãs de ficção científica e também dos monstros gigantes. Uma verdadeira obra-prima dos kaijus, do sci-fi e da sétima arte como um todo. Um filme emocionante e muito necessário. E enquanto a franquia já voltou a andar por caminhos similares, com seus exageros e brigas de monstros, e com a sua contraparte norte-americana adotando todos os tropos dos filmes de super-heróis, é importante valorizarmos que podemos ter algo como Shin Godzilla. E vale ressaltar que não tem nada de errado com os filmes menos sérios de Godzilla. Alguns dos meus favoritos são esses mais bobos. Mas é importante que o Rei dos Monstros nunca perca sua importância temática. E principalmente essa importante conexão que a ficção científica tem com a realidade, como um grande espelho apontado diretamente para os nossos medos. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui comigo, espero que você tenha gostado. E um agradecimento ainda mais especial para os nossos apoiadores, que ajudam o Central Pandora a continuar trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos explorando os muitos universos da ficção científica.